Salve, salve! Aqui Thiago Petrega para a gente conversar mais um pouquinho sobre o tema da liderança, dentro da lógica da liderança autêntica, dentro daquilo que de fato a gente precisa resolver como os nossos desafios. Lembrando que se trata de desafios que não foram hipotetizados por mim e sim colhidos junto a diversos, mais de 160 líderes, com quem eu tive o prazer de conduzir justamente um curso, um intensivão dentro do programa PEDEC, lá do Senex, do Rio Grande do Sul, chamado Liderança Autêntica, justamente esse, através do qual a gente não só debate a reestruturação do mindset, como também a gente o faz considerando o contexto. Porque só para lembrar, a liderança autêntica ela se baseia em 3 pilares: contexto, estado de presença e identidade, ou seja, aquilo que está no mundo externo e aquilo que está no mundo interno, tendo o estado de presença como uma ponte que vai conectar esses dois mundos, que é absolutamente fundamental, porque justamente o nosso mindset é aquele filtro que vai fazer a leitura do contexto. Se essa leitura não está sendo proveitosa para nós, a gente precisa mudar o nosso filtro e não mudar a própria realidade dos fatos. Essas simplesmente são a realidade dos fatos. Muito bem. Como eu havia prometido no vídeo anterior, eu fiquei de selecionar alguns dos desafios, os 10 desafios que eu apresentei no outro vídeo, eu fiquei de dar uma olhadinha e escalonar e escolher alguns desafios para tratar com você nesse vídeo. E talvez sejam desafios que você também tem que enfrentar, que fazem parte do seu dia a dia. Olha só, o dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia justamente posterior à finalização de mais uma imersão da turma 136 do PEDEC, que eu tive o prazer de conduzir lá no Rio Grande do Sul. E, curiosamente, esses mesmos desafios apareceram, na verdade apareceram mais do que 10. Porém, esses 3 que eu escolhi para conversar com você apareceram novamente. Olha só, quais são esses desafios? Falta de alinhamento estratégico, incapacidade de definir o que realmente é importante e comunicação inefetiva, comunicação ruim, comunicação que não é boa, comunicação que não esclarece muita coisa, comunicação que, quando é feita, muitas vezes gera mais problema do que resolve problemas. A própria comunicação é um problema em si. Muito bem. O que eu quero que você preste atenção? Olha só como existe um encadeamento, existe um processo sistêmico no qual os desafios estão interligados. Se a gente olhar para a comunicação inefetiva, ela está diretamente ligada e ela me parece, dentro dessa análise que eu quero fazer com você, como uma consequência da incapacidade de definir o que realmente importa. Imagina você, se não há um bom processo ou uma boa definição daquilo que realmente importa, daquilo que é importante a gente colocar atenção, da gente colocar energia, da gente literalmente se dedicar para fazer acontecer, a minha comunicação, que é essa conexão entre as partes envolvidas, entre o líder e a sua equipe, se o conteúdo da comunicação não está bem estabelecido, não está bem definido, como que a comunicação pode ser boa? E aí é uma coisa muito curiosa, porque se nós pensarmos e diagnosticarmos de uma maneira isolada os problemas, sem pensar de forma sistêmica esses problemas, a gente vai tratar do problema de maneira isolada, porque é essa forma com a qual a gente decidiu se relacionar com o problema. Porém, imagina você, talvez você entenda que o que se deve fazer é melhorar a capacidade, e aí você lembra dos níveis neurológicos, né? Ambiente, comportamento, habilidade, capacidade, e aí você pensa, bom, eu preciso melhorar a capacidade de comunicação do meu time e, quiçá, a comunicação da companhia como um todo. Agora, quando você treina ou você melhora essa capacidade, esta capacidade em si é uma ferramenta. Vamos pensar que a comunicação em si, ela é uma ferramenta para conduzir um conteúdo. A maneira como esse conteúdo é conduzido pode ser influenciador, pode ser motivador, pode ser inspirador, pode ser apenas informador, né?
ela é apenas uma ferramenta. E aí quando eu melhoro essa ferramenta, mas o meu conteúdo não está bem estabelecido, o que eu faço é melhorar ou potencializar o que está ruim. Ou seja, eu me torno mais capaz de transmitir aquilo que não está bem definido. Eu me torno mais capaz de transmitir um conteúdo indefinido, um conteúdo nebuloso, um conteúdo, inclusive, duvidoso. Porém, se eu trago um olhar mais sistêmico, talvez eu possa entender que, na verdade, o problema não é na habilidade de se comunicar. Até porque, talvez, muitos já tenham passado pelo treinamento da própria comunicação, da comunicação interna, da comunicação efetiva, da escuta ativa e tudo bonitinho. Porém, imagine, eu tenho escuta ativa e o que eu recebo de informação, na verdade, é um processo em que eu não consigo estabelecer conexões claras de acordo com aquele conteúdo que em si é absolutamente nebuloso. Aí eu vou precisar ficar encadeando outras ferramentas como coaching, por exemplo, aonde eu vou explorar, vou tentar clarificar e talvez, ao fazer isso, eu descubra que, puxa, a ferramenta comunicação de fato não é o problema, e sim a incapacidade de definir o que realmente importa. E aí eu vou, obviamente, olhar para essa incapacidade. E talvez eu até pense em melhorar os processos de tomada de decisão, porém olhando única e exclusivamente para o processo de tomada de decisão. E aí, de novo, eu melhoro uma ferramenta. E o conteúdo daquilo que precisa ser decidido, de novo, está deturpado, de novo, está fragmentado, de novo, não está bem estabelecido. E aí a gente começa a estudar isso novamente, e aí pode chegar à conclusão, fala, puxa vida, eu tenho capacidade de definir o que realmente importa, porque dentro da companhia está faltando o alinhamento estratégico. Então esses 3 desafios, na verdade, precisam ser tratados como um desafio, que é o desafio base, para a gente usar o B2B, né? Back to basics, de volta ao que é básico, ao bom arroz e feijão muito bem feitinho. E aí eu entendo, pelo olhar sistêmico, pelo olhar inclusive da complexidade, que eu não tenho que tratar da comunicação inefetiva, não por enquanto, eu não tenho que tratar da incapacidade de definir o que realmente importa, não por enquanto, e sim olhar aquilo que está atrapalhando a falta de alinhamento estratégico. O que você deve ter visto, que eu comentei com você, usando o framework, né, usando a estrutura dos níveis neurológicos, é que a gente precisa começar lá daquela construção, daquela área que é o que eu chamo de estruturante do mindset, que é composto então por crenças e valores na sua base desses 3 níveis superiores. Depois eu tenho o nível de identidade e o nível de espiritualidade. Lembrando que existem outros nomes para esses carinhas. Então o nível de crenças e valores é o nível do porquê, né, o motivador. Aí eu tenho o nível da identidade, que é a missão, e o nível da espiritualidade, que na verdade é a transmissão, que a gente tem o nome de visão. Quando esta visão não está clara, ela obviamente não será potente o suficiente para orientar a construção da missão. Uma vez a visão sendo nebulosa, uma vez a visão não sendo construída de uma forma apropriada que sirva para a companhia como um todo, eu acabo perdendo a capacidade de desenhar um planejamento estratégico. Porque o que acontece? A definição da visão, ela é a partir do impacto que eu quero causar. Então vamos só retomar esse ponto. Visão é o impacto no meu sistema. Isso significa que a visão é um quadro futuro. Não se trata de ação, se trata de algo que nasce da minha ação, que é justamente a minha missão. E a missão é aonde entra o efeito, ou o processo, ou o pensamento estratégico. Agora, como que eu vou desenhar um processo estratégico, um planejamento estratégico, se a minha visão não está clara? Entende o que eu quero dizer? E quando você determina um objetivo, este objetivo estará sujeito à visão, e não o contrário. A visão, novamente, ela é ampla. Então eu posso pegar
uma visão que diz assim, vamos lá. Um lugar ou um ambiente em que todos se sintam crianças, né? Então, tudo o que eu vier a fazer, eu estarei fazendo em prol de criar um ambiente em que todos possam se sentir crianças, possam resgatar a alegria da criança que existe dentro de cada um, mesmo sendo um adulto muito idoso. Eu, partindo desta visão, eu vou estabelecer um plano estratégico para que essa visão seja concluída. E ao estabelecer esse plano estratégico, dentro dele eu posso estabelecer vários objetivos. Eu posso estabelecer objetivo de vendas, estabelecer objetivo logístico, estabelecer objetivo para o RH, todos os objetivos que podem ser departamentalizados, inclusive o objetivo financeiro da companhia, no que tange seu faturamento, suas metas de custo, suas metas de lucro, tudo isso está debaixo da visão e não acima da visão. Talvez você esteja pensando novamente sobre a questão de já existir a visão dentro da tua companhia. Aí novamente eu te sugiro lembrar qual é a visão sem que você precise ler a visão. E a partir do momento que você precisa ir até algo onde está escrito o seu HD externo, né, a plaquinha, a assinatura na internet, seja lá o que for, se você precisa resgatar isso fora da tua memória, a visão já não serve, porque ela precisa ser um quadro constante. Tudo aquilo que eu venho a fazer, eu faço em prol daquela visão. Então, quando eu vou buscar um objetivo, por exemplo, de vendas, eu o faço sempre me questionando. Ao realizar esse objetivo, também estou construindo essa visão que eu estabeleci. Uma vez a visão clara, ou seja, tudo aquilo que eu faço dentro da companhia, eu tenho a possibilidade de me questionar. Ao fazer isso, eu gero este quadro futuro que nós idealizamos? Se a resposta for sim, então você já tem um início de um estabelecimento de um norte que é comum absolutamente a todos. É que todos dentro da companhia conseguem entender e desdobrar essa visão para a sua realidade departamental, para a sua realidade de time, para a sua realidade de função, da sua realidade de atribuições, para a sua realidade de tarefas. Então, essa clareza, essa nitidez, essa estipulação de visão absolutamente cristalina, ela já cria um norte muito forte. Uma vez esse norte bem estabelecido, toda vez que eu for escrever o planejamento estratégico, eu o farei de acordo com esta visão. Ao fazer sempre de acordo com aquilo que é a visão da companhia, o impacto que ela espera causar no seu entorno, e o seu entorno também considera dentro da própria companhia, é muito mais fácil eu me comunicar, é muito mais fácil eu priorizar, porque se eu não tenho essa visão muito bem estabelecida, eu fico sujeito às condições do próprio mercado. Eu fico sujeito às condições da circunstância que eu estou vivendo. Então, às vezes, você tem uma baixa de faturamento, porém essa baixa de faturamento é, de certa maneira, aceitável, dada a visão que você está perseguindo, porque você vai conseguir atingir ela lá na frente. Porém, as circunstâncias que muitas vezes são mercadológicas e também de estrutura financeira, de métricas, quartil, KPIs, regras da companhia, não estão alinhados justamente à visão. E aí você tem toda uma separação, um desalinhamento, uma incoerência entre aquilo que eu preciso atingir de meta e aquilo que eu tenho de visão a ser construída. Esse desalinhamento acontecendo, é quase impossível eu conseguir ter boa definição de prioridade.
tendo dificuldade em estabelecer essa prioridade, a minha comunicação vai acabar sendo muito ruim, porque eu vou trazer informações ou eu vou comunicar alguma coisa que está dissonante da visão central. Por quê? Porque a priori ela não está muito bem estabelecida. Não estando bem estabelecida, a tua estratégia também não está bem estabelecida. A tua estratégia não estando bem estabelecida, todo o seu desdobramento vai enfrentar um problema de coerência muito grande. Eu explico novamente, eu te convido a conhecer o meu livro do Mindset ao Mindflow, onde eu mostro como essa construção ela é feita. Inclusive, eu utilizo um contexto no qual nós temos o Sergey e o Larry do Google. Eu extraio desta entrevista, desta descrição dos dois, os níveis neurológicos. Eu vou encaixando. Então tem um trecho do meu livro onde eu mostro na prática para você como é que isso pode ser de fato experimentado. E aí você vai construindo, vai estabelecendo, vai fomentando uma cultura que ela é centrada em uma visão absolutamente clara, ou seja, eu acabo tendo um norte, um pico de montanha que não é mais nebuloso. Eu sei justamente para onde eu estou indo. Então, repetindo, comunicação inefetiva potencialmente é um problema da incapacidade de definir o que realmente importa, que consequentemente é potencialmente um problema gerado pela falta de alinhamento estratégico, porque nem todo mundo está seguindo a construção da mesma visão. Eu espero que esse vídeo já tenha te ajudado, que eu tenha conseguido esclarecer essa relação sistêmica entre os problemas e que, como líderes, a gente precisa entender o contexto. Lembra? Contexto, estado de presença e identidade. Se eu não tiver a competência de fazer a leitura do contexto de forma sistêmica, eu vou acabar olhando para ele de forma fracionada. E muitas vezes eu posso perder a capacidade de enxergar como estas coisas se conectam. Ao perceber como elas se conectam, eu preciso ter algo que aglutine tudo isso. E este algo está lá em cima na construção do mindset corporativo, visão, missão, crenças e valores, também conhecido como velho e bom marco filosófico. Agradeço a sua atenção, ter me acompanhado até aqui. Hoje o vídeo um pouquinho mais curto que os anteriores, mas bastante objetivo no intuito de lhe mostrar aonde a nossa atenção deve estar e a partir de onde a gente consegue resolver esses desafios que eu trouxe para você hoje. Muito obrigado, até o próximo vídeo, fica com Deus.